Atos dos Apóstolos, capítulo de número 54. Eu quero ler até o versículo de número 1 do capítulo 8. Diz assim: ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, vou parar por aqui. E Saulo consentia com a sua morte. Amém? Parte A do versículo 1 do capítulo 8. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por este testemunho. Eu creio que a tua palavra é capaz de nos moldar, de nos exortar, de nos motivar, de nos impulsionar a fazer a tua vontade. Perdoa as nossas fraquezas, e que através do exemplo de vida e de morte de Estevão, possamos ativar a nossa fé nas tuas promessas, na tua verdade e no teu querer. Conduza-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, a gente ouviu semana passada discurso de Estevão. O interessante é que o capítulo 7, o sumo sacerdote se junta com o sinédrio para que possam fazer uma sabatina com Estevão, porque estavam dizendo que Estevão estava blasfemando contra o templo e contra a lei de Moisés, porque Estevão estava praticamente, a pregação de Estevão se estendia à pregação que Jesus havia feito, que era: derrubarei este templo, em 3 dias reerguerei um novo. E Estevão estava pregando esse novo templo, e esse novo movimento que era o Espírito de Deus vivendo dentro do homem e não mais dentro de um lugar. E para esses homens, para os mestres da lei, isso era heresia, isso soava como heresia, porque falar contra o templo, falar contra Moisés, mas é claro que nós vimos que isso eram afirmações falsas. Homens foram convocados para dar falso testemunho acerca de Estevão, porque de fato eles não encontraram nada contra Estevão. Aí, Estevão, ao invés de se defender, o que a gente pôde ver semana passada, que Estevão, se você ler o capítulo 7, Estevão em nenhum momento se defende. Isso é interessante de se pensar. Em nenhum momento do discurso de Estevão apelou pela sua vida. Pelo contrário, ele cutucou as onças com vara curta. Sabe o que chama isso, meu irmão? Confiar naquele que está contigo, crer em uma verdade que é soberana, e saber que a sua vida está segura nessa verdade, e não na mentira dos outros. Às vezes nós estamos mais preocupados com a mentira dos outros do que com a verdade de Deus para as nossas vidas. Às vezes nós estamos mais preocupados com o que o outro estão falando e acusando a gente do que aquilo que Deus disse e prometeu para as nossas vidas. Gente, tem gente que não faz as coisas porque os outros estão pensando alguma coisa, porque os outros vão pensar alguma coisa, porque os outros vão falar alguma coisa, e fica numa vida estagnada diante de Deus. Por quê? Porque vão falar, estão falando, estão pensando.
Cara, Estevão não pensa assim. Ah, vocês estão mentindo? Estevão em nenhum momento olhou e falou assim: vocês estão mentindo, essas acusações são falsas. Em nenhum momento ele apelou por sua própria vida, porque a vida dele já estava em Cristo. Ele sabia que a vida dele já não era mais dele, a vida dele era do Senhor. E pouco importa o que fizerem comigo, porque um dia a minha vida já está nas mãos do Senhor. E o Rodrigo trouxe uma palavra linda. Eu convido você a ir lá no YouTube da igreja, IEAB Haroldo Veloso, e ouvir essas mensagens que estão sendo postadas. Se você não ouviu essa mensagem, vai lá e ouça. E Estevão, ele expôs a história daquele povo, começando de Abraão, Moisés, Salomão, falando de Davi, e falar de, como o Rodrigo disse, falar de Moisés é falar da lei, falar de Davi é falar dos reis, é falar do templo, é falar de Salomão, é falar do templo. E aí, Estevão, ao invés de se defender, ele acusa, ele fala para aqueles: vocês perseguem os profetas, seus pais perseguiam, vocês são igualzinhos, vocês têm o coração duro, porque o evangelho não se molda ao que as pessoas querem ouvir. O evangelho é a verdade de Deus até para quem não quer ouvir. O evangelho não é para agradar o ouvinte, o evangelho é a verdade, e a verdade nem sempre agrada. E é isso que o capítulo 7, a conclusão do capítulo 7, Estevão não se defendendo, mas pregando, olha, apontando o erro, para quem sabe eles pudessem se arrepender. E o Rodrigo, ele trouxe uma conclusão muito bonita aqui também, semana passada, falando que um grande problema, Estevão no seu sermão, ele fala que, ele aponta o templo, e aponta a lei, e a gente às vezes quer deixar um Cristo na história, um Cristo do papel, um Jesus do papel, contar histórias de Jesus, passagens de Jesus, mas não como se Jesus fosse vivo e estivesse conosco, porque a igreja vive a presença do noivo contínua. E era isso que Estevão estava apontando, não para símbolos, não para o templo, não para as leis que eram símbolos das coisas que agora já estavam concretizadas em quem? Em Cristo e na igreja. E um outro grande problema é querer levar Deus de volta para dentro do templo. O Senhor acaba com as leis cerimoniais para se aproximar e estar em nós, mas nós nesse século adoramos levar Deus de volta para o templo, para os símbolos, para as coisas, mas Deus não pode ser colocado dentro de um molde, dentro de um templo. Ele habita onde Ele quer, e Ele escolheu habitar naquele que crê. Aleluia. Isso é o que está escrito aqui no capítulo 7. Então esses homens ouvem tudo isso, e no versículo 54 diz que eles ouviram, enfureceram-se no seu coração, e ficavam com os dentes cheio da raiva. Gente, eu penso nesses homens aqui ouvindo esse diáconozinho. Quem é Estevão? Não era nenhum líder, não era nenhuma pessoa que as pessoas estavam seguindo ele. Ele foi um cara que foi separado para distribuir cesta básica para a viúva, mas ele tinha o Espírito Santo de Deus sobre ele, e com ousadia não se limitou simplesmente em servir as mesas, mas também em levar a palavra. A gente já ouviu aqui nas 3 últimas mensagens: não se limite àquilo que você faz do seu serviço na igreja. Você pode servir como cooperador, você pode servir como músico, você pode servir como líder de A, líder de B, e tudo bem, mas lá fora todos temos que pregar o evangelho. Evangelho é obrigação de todos. Aí,
ouvindo essas verdades, esses homens ficaram irritados, irados. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ficou com os olhos, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Ele não bastou ter a visão, ele teve que compartilhar a visão. Isso que é interessante. Ele viu, e aqueles caras já estavam com sangue no olho. Aí ele foi lá e falou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Isso aqui, essa frase, foi o estupim da morte de Estevão. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. A gente estudou o livro de Lucas aqui durante 2 anos e meio. E uma coisa que a gente estudou, estudando Lucas, foi que os líderes religiosos não podiam matar Jesus. E eles não podiam, eles queriam matar Jesus, mas eles estavam de todas as maneiras tentando matá-lo, mas eles não podiam chegar com as próprias mãos e matá-lo, porque eles estavam sob a jurisdição de Roma. E ali estava um barril de pólvora, e se eles chegassem e matassem um homem que estava, um líder ali, ia ser uma revolta, ia ser um fuzuê. Então eles armam falsas acusações contra Jesus, e isso a gente sabe. Por que eles apresentam Jesus para Pilatos? E quais acusações? Ele está falando que ele vai ser o rei, ele é contra César. Por quê? Porque somente Roma tinha autorização da pena de morte. Amém? Uma morte legal, dentro das normas, uma execução dentro das normas, deveria ser assinada por Roma. Por que Estevão é morto? A morte de Estevão, por apedrejamento, como nós já vimos, não foi uma morte legal, não foi uma morte aprovada, não foi uma morte, uma execução assinada. Estevão conseguiu irritar tanto esses homens, Estevão conseguiu deixar esses homens tão enfurecidos, que Estevão, no nosso popular, foi espancado, um espancamento público. Ficaram furiosos com ele. E ninguém pede autorização para espancar alguém. A gente vê isso na internet o tempo inteiro. Basta ter um motivo, basta levantar algumas palavras, basta alguém começar a bater e todo mundo começa a bater também. Alguém sai correndo, eu posso sair correndo daqui, aqui no bairro todo mundo me conhece, mas de repente aqui o Júnior, que as pessoas não conhecem aqui no bairro, se ele sair correndo aqui e eu gritar falsamente, pega ladrão, vai aparecer um monte de gente querendo dar bica nele, e se pegarem ele, aí todo mundo começa a bater, o outro passa, para o carro, começa a bater também. Por quê? Porque ele roubou, ninguém quer saber. E quantas pessoas nós já não vimos que morremos por espancamentos públicos falsos, de falsas acusações? Uma mulher na Baixada Santista que foi espancada porque aqueles posts malignos de Facebook que falaram que ela fazia magia negra e sequestrava crianças, coisa e tal, a mulher foi espancada até a morte. Eu não me esqueço disso. É fácil incitar o povo a fazer o que é errado, e se nós não tomarmos cuidado, nós também muitas vezes colocamos a mão para dar pelo menos um cloque naqueles que estão ali sendo espancados. Eu estou falando isso para que você possa entender como é fácil incitar as pessoas a matarem outras pessoas. Pessoas de bem, donas de casa, pais, trabalhadores, é muito fácil. E foi o que acontece aqui. Estevão ira esses homens de uma maneira tão grande que esses homens partem para cima de Estevão em uma espécie de espancamento público, arrastam ele para fora da cidade, sem julgamento, e apedrejam ele. Quem autorizou eles? A razão deles: nós queremos calar esse homem, só isso. E o interessante é que dá para fazer um paralelo entre essa execução de Estevão e a morte de Jesus também. O interessante é que as acusações são semelhantes. Jesus estava sendo acusado de proferir palavras contra o templo, levantaram-se falsas testemunhas contra Jesus, e o que acontece com Estevão? Falsas testemunhas falam que ele ele blasfema contra o templo e contra a lei de Moisés. Olha que interessante, a palavra, como eu disse, que fulminou a ira destes homens contra Estevão, você vai encontrar ela também em Lucas, capítulo 22,
versículo de número 67. Olha só, Jesus falando diante do Sinédrio. Sinédrio, provavelmente haviam homens nesse conselho que também estavam ali perante Estevão. Amém? Eu quero que você entenda isso. Esse conselho desses maiorais estiveram diante de Jesus e estiveram diante de Estevão. Então esses homens que estão debatendo com Estevão eram homens que participaram dessa acusação de Jesus. E Jesus diz assim, eles dizem: se tu és o Cristo, diz-nos. Então Jesus lhes respondeu: se vou-lo dizer, não o acreditareis. Também, se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora está assentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos: logo tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: vós dizeis que sou. Clamaram, pois: que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos da sua própria boca. O que levou esses homens a acusarem Jesus de morte? Ele dizer que viu a glória do Filho de Deus sentado à destra do Pai. E quando Estevão está conversando com estes homens, quando Estevão está diante desse mesmo sinédrio, dessa mesma corja de lobos, Estevão tem uma visão espiritual. Estevão tem uma visão espiritual da glória de Deus e do Filho do Homem à destra de Deus. E aí Estevão fala: olha, eu estou tendo uma visão, eu estou vendo a glória de Deus, e vocês não sabem, quem está à destra é o Filho do Homem, Jesus Cristo, aquele ao qual vocês mataram. Aqueles homens ficam irritados, porque é o mesmo que Estevão está dizendo: ei, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Ei, vocês tentaram calar ele, mas ele está do lado do Pai, e vocês estavam errados. Que coisa! Por que esses homens se iram tanto? Porque eles foram confrontados, porque o pecado deles foi exposto, porque eles tentaram calar o Senhor, mas não puderam, e uma testemunha de Jesus Cristo estava ali. Ei, eu sou testemunha, eu vi, ele está do lado do Pai. Que coisa! O Senhor havia chamado homens para ser suas testemunhas, e Estevão estava testemunhando diante de todos aqueles homens que Jesus Cristo era o Senhor, que Jesus Cristo estava do lado de Deus. Esses homens se irritaram, e eles vão para cima de Estevão com sangue nos olhos, como se precisassem calar essa testemunha, como se precisassem este homem não espalhar esses boatos de que este Cristo de Nazaré é real, porque a história desse Cristo que nasceu em Nazaré vai destronar os nossos títulos, vai acabar com as nossas regalias, as nossas cerimônias. Nós controlamos tudo e todos, somos os senhores dessas pessoas, e agora eles estão dizendo, eles querem espalhar, ele quer espalhar que o Cristo já veio, que fomos nós que matamos ele. É isso que eles querem dizer. Então a gente precisa calar esse cara. Você está entendendo, irmão? A fúria. Arrastam Estevão para fora da cidade, apedrejando. E aí, o interessante é que pegaram as testemunhas. Quem eram as testemunhas? Aqueles homens que estavam ali concordando com aquela morte. Eles tiram suas túnicas para ficar mais leve, né? Para jogar pedra, e joga nos pés de um jovem. E esse jovem chama Saulo. E a gente leu aqui também que Saulo concordou com aquilo. Ele não apedrejou, mas ele estava assim:
Safado, rapaz, mata esse herege. Herege, ele é herege, mata ele. Ele concordou, ele segurou as capas. Aqui, eu seguro para todo mundo. Fica à vontade, vai na fé, joga mesmo. Estou aqui segurando. Eu cuido. E aí Estevão, enquanto está sendo apedrejado, ele invocava o nome do Senhor. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E aí ele se coloca de joelhos. O interessante é que essa frase aqui também lembra Jesus na cruz, né? Pai, a ti eu entrego meu espírito. Olha que coisa interessante. E aí, Estevão faz mais uma coisa semelhante a Jesus. Ele fala: Senhor, ajoelhado, ele clama com alta voz e diz: Senhor, não lhes impute este pecado. Tipo assim, Senhor, fica bravo com eles não, eles não sabem o que eles estão fazendo. O que a gente pode tirar como lição disso? Que verdades a gente pode extrair disso? Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E na convicção que nós temos aqui, quanto mais cheios do Espírito Santo nós somos, mais firmes somos na fé. Quanto mais do Espírito Santo nós temos e transbordamos, mais confiança, mais verdade, mais amor, menos de nós e mais de Cristo se manifesta. Às vezes nós vemos pessoas que nós falamos que são cheias do Espírito Santo, mas elas não conseguem nos transmitir nada do caráter de Jesus Cristo. Nada do caráter, nada. Elas querem ser mais parecidas com os apóstolos no dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, querem ser parecidas com Pedro, que por onde andava a sua sombra estava curando, querem ser mais parecidas com Paulo e os seus lenços estavam curando pessoas, do que terem o caráter abençoador de Jesus Cristo. Mas quanto mais do Espírito nós temos, mais com o Senhor nós parecemos. Olha, meu irmão, uma coisa que eu aprendo aqui com esse julgamento de Estevão: às vezes nós falamos a verdade, e a verdade é a palavra, é o Evangelho. Nem todos aqueles que ouvem gostam, e como o Diego disse aqui há 2 semanas, diante da pregação sincera do Espírito Santo, tem 2 tipos de pessoa: o que os corações ficam contritos e quebrantados, e aqueles que ficam cheios de ódio. Mas diante da pregação sincera, genuína e pura do Evangelho pelo Espírito Santo de Deus, a pessoa que quebranta o teu coração, ela não quebranta o teu coração pro pregador, ela não quebranta o teu coração para a igreja, ela quebranta o teu coração diante de Deus. E aquele que endurece o teu coração e rejeita, ele não rejeita o pregador, ele rejeita o próprio Deus, porque a palavra é de Deus, a palavra é do Senhor. Sabe, meu irmão, uma outra coisa que eu vejo e muitas vezes fico pensando: se Jesus fosse uma mentira, se Jesus fosse uma personagem inventada na história, se Jesus fosse um mito, como muitas vezes as pessoas querem dizer, quem morreria por uma mentira? Quem? Você morreria por uma mentira? Você doaria a sua vida por causa de uma mentira? Ninguém morre por mentiras. A gente dá a vida por verdade que acreditamos. E Estevão se doou por uma verdade.
E a verdade era a pregação que Jesus havia dito a ele: em mim vocês têm vida eterna. Ponto. Qual a convicção que nós temos? Será que acreditamos? Será que estamos convictos? Nós estamos mais ligados hoje a um evangelho que a gente busca um evangelho de prolongar a nossa vida aqui na terra, do que um evangelho onde a gente doa a nossa vida, independente do que aconteça. Vamos falar, no nosso ponto de vista humano, morrer novo é sinal de tragédia, não é? Então Jesus foi um ministério fracassado, porque com 33 anos ele morreu. 33, na flor da idade, tinha tudo para viver ainda. Por que, Senhor, o Senhor levou ele? E aí? Por verdade nós nos entregamos, por verdade nós nos doamos. E o evangelho hoje que nós vemos, esse evangelho superficial, é um evangelho que faz promessas de prolongar a vida, de te dar coisas, de te dar estabilidade, de fazer com que você fique bem aqui. Mas o evangelho de Jesus Cristo, ele transcende isso aqui. O evangelho de Jesus Cristo é a própria vida, e ter o evangelho é ter a vida, e saber que mesmo que aqui venha a morte, Jesus já é a própria vida e nele viveremos. Aí de repente você está aí ouvindo isso aí, o áudio está sendo gravado, de repente você está no YouTube ouvindo essa mensagem também, você bate na madeira e fala: ai, misericórdia, falar de morte não, pastor, vira essa boca para lá. Conheça Jesus Cristo, irmão. Saiba o que é o evangelho de verdade, porque o Espírito Santo habitará em você, e aonde há o Espírito do Senhor, ali há vida também, e ali há ousadia. O temor vai embora. Sabe, às vezes a gente faz orações pedindo para o Senhor: ah, Senhor, honra teu filho, deixa eu ver aquele projeto que vai acontecer, e eu quero que não sei o que, eu quero ver. A gente tem que fazer a oração assim, ó: Senhor, eu quero ser usado para o Senhor, pelo Senhor, do jeito que o Senhor quiser. Que seja para me mandar para a Índia, para um vilarejo que não conhece nada, e ali o Senhor me batizar com dom de línguas, e eles entenderem o que eu estiver falando. Me manda para um lugar remoto, porque eu não vou temer a malária, eu não vou temer as enfermidades, porque eu quero doar minha vida para o Senhor, porque eu sei que em Ti eu tenho vida. Mas a gente vive um evangelho água de batata, irmão. O evangelho do eu quero, do me dá, e do isso e do aquilo. Evangelho não é o que Deus tinha para dar para a gente, Ele já deu através do evangelho, que é Cristo pregado numa cruz para perdão dos nossos pecados. Agora, nós temos que consagrar as nossas vidas a Ele todos os dias, todos os momentos, todos os instantes. Pô, dá mó bad falar disso, né? Fica aí, não, olha para Estevão estava triste, Estevão estava choramingando. Essa morte de Estevão, ela rendeu frutos, irmão. Essa morte de Estevão, ela rendeu frutos que fizeram a diferença na história. Sabe, tinha um moleque nesse momento que estava concordando com tudo que aqueles velhos estavam fazendo. Não, mata mesmo, cara folgado, vamos falar do templo, pô. Mata mesmo, pedreja. Eu seguro as capas. Saulo era Paulo. E se você pega o Novo Testamento, de quantidade de cartas, não vamos falar de volume,
Porque o Diego já olhou assim, vai falar de volume, de repente vai disputar com Lucas, porque Atos é grande, não. De quantidade de cartas que hoje eu e você, e de repente você foi convertido por causa de uma dessas cartas, de uma dessas palavras, por causa de uma dessas ministrações do Evangelho, foi escrito justamente por aquele cara que estava lá, e ele era Saulo. Mas depois de um tempo, o impacto daquela cena também com o impacto de Jesus na vida dele, porque aquela cena ficou na memória dele. Ele faz declaração, a gente estudando Atos dos Apóstolos, quando a gente chegar no capítulo 20, a gente vai começar a ver algumas coisas, e a gente vai ver Paulo falando, a partir do capítulo 20, Paulo falando dele mesmo, dando testemunho dele mesmo, e ele fala da morte de Estevão, depois de mais de 20 anos, aquilo ficou cravado na história daquele homem. A morte do Estevão levantou um dos maiores, ou o maior evangelista da história da igreja. E se de repente você tem uma Bíblia, o Evangelho, e de repente se você está convertido, foi porque Estevão morreu e Saulo viu. Então não vem me dizer que a morte de um cristão fiel e cheio do Espírito Santo não pode render frutos, porque olha para o Brasil. Olha para todos esses países que receberam o Evangelho por causa da missão de um homem. E louvado seja Paulo, não, glorificado seja o nosso Senhor que estava sobre a vida de Estevão, que se doou até o final. Mas a gente quer ver os nossos frutos. A gente é desses. Se você quer ver a plantinha crescer, meu irmão, planta feijão, que você coloca num algodãozinho na noite, de dia já tem alguma coisinha para você ver. Planta feijão, joga semente, joga uns carocinhos hoje à noite, amanhã você já vai ver ele nascendo. Ai, estou vendo crescer, ai que glória, que bênção. Não, mas Evangelho não é assim. Evangelho, um joga semente, o outro rega, mas só o Senhor, o Espírito Santo, é que dá crescimento. E aí vem um cara do nada e colhe. Sabe, meu irmão, olhar para Estevão é nos inspirar a dedicar a nossa vida para que outros conheçam Jesus Cristo, conheçam a verdade. É saber que nem todos se agradarão das nossas mensagens, nem todos aceitarão a verdade, mas por termos o Espírito de Deus, jamais nos curvaremos à mentira. Jamais nos curvaremos à mentira, porque eu não preciso me defender, porque o meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Você pensou numa música, né? Mas sabe, meu irmão, o que eu quero compartilhar com você aqui é dessa maneira curta e grossa. Ninguém morre por uma mentira, mas às vezes nos apegamos na mentira para querer prolongar os nossos dias, e isso não vai funcionar. Ser cheio do Espírito é saber confiar em Deus. E aí, eu quero concluir tudo isso aqui também falando qual o sentido da nossa pregação. Porque eu encontro um sentido na pregação de Estevão. Porque, como eu disse, Estevão não se defendeu, ele pregou. E aí, ao término da pregação, da conclusão de tudo, ele olha e fala: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Porque a gente olha aqui Estevão falando, e aí a gente começa, se fosse nós, a gente estava sapateando, batendo na Bíblia, e apontando o dedo para a cara dos outros, falando: você vai queimar no inferno, que você vai queimar no inferno, ei, seu pecador, você é pecador, e começa a chamar outro de pecador. Nós é assim, mas quem tem o Espírito, cheio do Espírito Santo de Deus, não, ele fala a verdade, porque ele sabe que Deus ama o pecador, e no final ele diz: Pai, desconsidera, porque eu sei que o Senhor quer salvá-los, e eu também quero que eles sejam salvos, porque esse talvez foi o maior sermão da minha vida,
E o último, e eu quero que eles sejam salvos, então não lhe impute esses pecados. Porque a pregação não pode ser jamais pelo ódio, ela tem que ser pelo amor às vidas. Não importa quem seja, pregue o evangelho com amor. Mesmo que isso custe a sua e a minha vida, fale do amor de Deus, com amor também, sem querer a condenação do outro, mas sim a salvação, porque todos estávamos perdidos e condenados. Quem somos nós para julgar alguém? Nós devemos falar do amor na intenção não de levar a pessoa para o inferno, mas de tirá-la. Olha o que Estevão faz, não é louco, Júnior? Às vezes a gente prega porque parece que a gente está louco para empurrar a pessoa para o inferno. Às vezes a gente fala, parece que a gente está dando só um empurrão para a pessoa ir para o inferno de vez. Não! O Espírito Santo não nos leva a empurrar ninguém para o inferno. O Espírito Santo nos conduz a tirar, a estender. Sabe por quê? Porque Deus morreu pelo pecador em Cristo Jesus. E aquele que tem Cristo Jesus tem que doar a sua vida para que os outros se arrependam e também tenham vida. Porque aquele que crê em Jesus sabe que a sua vida não está baseada nessa vida, mas sua vida está baseada em Cristo Jesus. Gente, isso me leva a um evangelho totalmente diferente, a uma visão diferente de evangelho, de igreja. Eu espero que isso te leve também, meu irmão, porque às vezes a gente está acostumado a só querer de Deus, sendo que nós já temos Cristo Jesus em nossas vidas. O que nós temos que fazer agora é dividir esse Cristo com as outras pessoas, mesmo que isso custe a nossa vida, nessa terra, porque nós já temos a vida em Cristo Jesus. Sabe, meu irmão, eu espero que essa palavra tenha falado com você, porque ela mexe comigo, ela fala comigo, que isso mude a nossa maneira de pregar, que isso mude a nossa maneira de agir e de viver, que possamos nos espelhar, quem sabe, em Estevão, porque ele se espelhava em Cristo. Porque quanto mais do Espírito Santo de Deus nós tivermos, mais parecido com aquele que foi morto nós somos, do que com aqueles que saem ostentando riquezas e glórias nessa terra. Eu sou discípulo de Cristo, em nome do Senhor Jesus, é o que eu quero ser. Vamos orar. Senhor, obrigado. Senhor, que mensagem forte aos nossos corações, Senhor. Senhor, praticamente nós tomamos uma pedrada do Senhor hoje, para acordarmos para aquilo que de fato é o Evangelho. Senhor, às vezes nós andamos moribundos, tristes, angustiados, aflitos, não fazemos as coisas porque pensamos o que vão pensar de nós, Pai, mas não importa o que vão pensar de nós, se estivermos em Ti, o importante é o que o Senhor vai pensar de nós, o que o Senhor pensa de nós, o que o Senhor tem para nós. Às vezes queremos preservar-nos, colocarmos dentro de uma redoma. Às vezes temos em nós, Pai, infelizmente um espírito acusador, maligno de morte. O espírito de acusação muitas vezes sonda os nossos corações e não conseguimos sentir amor. Pai, quantas vezes nós não queremos que as pessoas também sejam linchadas? Temos ódios uns dos outros muitas vezes, e se a massa nos leva a ter ódios,
espancamento de homossexuais, espancamento de marginais, espancamentos, pais de família enfurecidos, mulheres enfurecidas, crianças enfurecidas. Vivemos em um mundo mau, mas o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para sermos o oposto. O Senhor nos chamou para sermos o respiro, a vida, mesmo que isso custe a nossa vida. Tira de nós todo medo, Senhor, todo medo de falar, todo medo de fazer. Tira de nós essa tendência de ficar se defendendo, se justificando. Tira de nós essa tendência de querer ficar nos justificando, e que possamos confiar em Ti, somente em Ti, ser guiados por Ti, para que no final, quem sabe se converta, quem sabe siga em frente, porque o Senhor é aquele que nos guarda. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por essa igreja, obrigado por estarmos aqui, Senhor. Obrigado pela oportunidade de termos a liberdade de falar essas coisas aqui. Obrigado porque eu sei que tem corações quebrantados aqui essa noite, dispostos a viver a Tua palavra. Conduza-nos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Você recebe essa palavra? Eu queria chamar o Rafinha e o Juninho, para que possamos ir embora também com adoração, e no coração com esse timbre de voz tão lindo, e que você fique na paz do Senhor, meu irmão, e que as lágrimas dos nossos olhos possam nos ajudar a se entregar mais ao Senhor, sair do nosso comodismo e viver para Ele, para a honra e glória dEle.